Uma das notícias que andou circulando hoje, que foi bastante compartilhada, é que Bolsonaro sinalizou a possibilidade de acabar com a multa de rescisão contratual para o trabalhador, que é 40% do FGTS, né? 40% do FGTS recolhido, isso existe desde o governo FHC, e isso sem dúvida vai dividir opiniões aí entre os economistas, os mais liberais e os mais intervencionistas, e eu achei importante falar sobre isso aqui e explicar por que é que a completa liberdade nas relações trabalhistas é uma coisa ruim quando você traz isso para o mundo real. O que é que os liberais querem? Eles querem completa liberdade nas relações trabalhistas. Significa que o Estado não vai intervir nessas relações, o patrão e o empregado definem qual é o salário, assinam um contrato lá e pronto. Não havendo nenhuma obrigatoriedade, nenhuma lei de piso salarial, nada disso. E por que isso não funciona? Eu já falei isso em outros vídeos, mas para não precisar as pessoas ficarem recorrendo aos vídeos antigos, eu vou repetir aqui de maneira mais panorâmica. É o seguinte, e o que é que os liberais alegam? Eles dizem que qualquer exigência que o Estado faz para o empregador, seja a obrigatoriedade de recolher FGTS, obrigatoriedade de pagar 13º, piso salarial, enfim, qualquer interferência que o Estado faz nas relações trabalhistas gera desemprego, porque gera dificuldade de contratação, né? Gera uma dificuldade do empreendedor, o sujeito detentor de capital que quer empreender, gera uma dificuldade maior para que ele possa empreender e contratar novos trabalhadores, enfim. Isso é uma meia-verdade. Isso é verdade, mas só que quando você traz isso para o mundo real, se torna uma meia-verdade. Eu vou explicar por quê. É claro que o Estado não pode exigir qualquer coisa do empregador, sem dúvida. Você não pode simplesmente colocar do dia para a noite o salário mínimo a R$2.000 e achar que vão continuar contratando, que ninguém vai ser demitido. Claro, que não funciona dessa forma, principalmente tendo em vista que mais da metade dos trabalhadores brasileiros de carteira assinada estão em micro e pequenas empresas. Claro que as coisas não funcionam dessa forma. Mas também essa coisa de você achar que qualquer exigência que o Estado faz necessariamente vai gerar desemprego, automaticamente vai gerar desemprego, isso não funciona dessa forma pelo seguinte: isso só funcionaria perfeitamente dessa forma em um sistema de concorrência perfeita. Vou explicar aqui de maneira bastante simples o que é um sistema de concorrência perfeita. Imagine o centro de abastecimento de uma cidade grande como Salvador, por exemplo. Nunca fui, mas deve ter mais de um centro de abastecimento, né? Mas enfim, imagino que centro de abastecimento em Salvador deve ser uma coisa bem grande, assim, né? Imagine o mercado de tomate no centro de abastecimento de Salvador. Deve ter quantas barraquinhas venderam tomate? Umas 80 barraquinhas, mais ou menos, né? Imagine que todas essas barraquinhas são pequenas. Todas têm um tamanho muito parecido, assim. Então todos esses ofertantes têm um poder de mercado muito parecido, praticamente igual, né? E existe uma quantidade grande de ofertantes, todos eles são pequenos perante o tamanho total do mercado. Significa dizer que uma barraquinha dessa tem poder sobre esse mercado próximo de zero. Uma barraquinha a mais ou uma barraquinha a menos, ou seja, eu colocar a minha barraquinha lá ou tirar minha barraquinha de tomate, isso tem poder de interferir nesse mercado próximo de zero, né? É por isso que em um sistema de concorrência perfeita, o preço ele é dado pelo mercado. Quem entra nesse mercado já adota o preço que já é praticado. Em um mercado de concorrência perfeita, o lucro ele tende ao mínimo possível. O que é o mínimo possível? O mínimo aceitável para que os ofertantes continuem naquele mercado. Um lucro menor do que aquilo faria com que a maioria saísse daquele mercado e fosse fazer outra coisa, né? Fosse trabalhar em outro setor, enfim. Então esse é um sistema de concorrência perfeita. Em um sistema de concorrência perfeita, né, eu coloquei aqui barraquinha de tomate na feira, mas se você imagina que o mercado que vende lâmpadas, por exemplo, né, ele está em sistema de concorrência perfeita, né, um mercado de fábrica de lâmpadas está em um sistema de concorrência perfeita, não está, mas vamos imaginar, né, vamos supor que esteja. Como o lucro ele é o mínimo possível, o mínimo aceitável, qualquer interferência do Estado em aumentar custos para o empregador, no caso os custos trabalhistas, né, faria com que alguns ofertantes saíssem desse mercado e gerassem automaticamente desemprego, porque o lucro ele é mínimo. Se o Estado aumenta custo trabalhista para o empregador, ele vai sair daquele mercado, né? E aí a oferta de mercado reduz, porque várias empresas vão sair e o preço vai subir.
Então, em um sistema de concorrência perfeita, automaticamente, sim, qualquer exigência do Estado nas relações trabalhistas geraria desemprego. Acontece que concorrência perfeita ela não existe no mundo real, existem aproximações. E, de maneira geral, o que existe é o contrário de concorrência perfeita. Nós temos um mercado extremamente concentrado nas principais economias do mundo. No Brasil, não é diferente. E como existe essa concentração do mercado, né, isso acontece principalmente por conta das fusões de capital das empresas, né? Recentemente tivemos aí no mercado de transporte aéreo a aquisição, na verdade, a Gol comprou a Webjet, né? Isso gerou concentração, inclusive os preços subiram depois disso. Tivemos aí Garoto com Nestlé, na década de 90 a Ambev, a formação da Ambev, que foi a junção da Brahma com a Antártica, enfim, se pesquisar no Google aí vocês vão achar vários processos de fusão e de incorporação de capital, enfim. Por conta disso, as margens de lucro dessas empresas não são as mínimas aceitáveis, né? Estão bem longe das mínimas aceitáveis. Essas grandes empresas costumam ter margens de lucro elevada. Significa dizer que eles têm gordura para queimar, ou seja, não é por conta de uma pressão salarial, uma pressão do custo trabalhista que essas empresas vão automaticamente demitir. O que eu quero dizer com isso? Imagine que o sindicato lá da, sei lá, Pirelli, que vamos pegar uma empresa grande aqui, se organizou, fez uma greve lá e exigiu um aumento salarial lá de 10%. E aí houve uma negociação com a diretoria da empresa e tal, e conseguiu esse aumento. Isso não quer dizer que esse aumento de 10% no salarial conseguido através de pressão vai gerar demissões na empresa, né? Porque a Pirelli, imagino, que tem a gordura para queimar. Eu estou falando aqui Pirelli, estou chutando, viu? Eu não sei como é que está a situação financeira da empresa. Enfim, estou falando porque é uma empresa grande. Imaginando que é uma empresa que tem gordura para queimar, ela vai suportar e ela vai tirar da sua gordura essa diferença. Então, esse processo não é automático. Não é qualquer exigência que o Estado faça que vai gerar desemprego automaticamente. Isso não existe porque o mundo real é um mercado bastante concentrado e não é nada próximo da concorrência perfeita. Tendo em vista isso, agora eu vou entrar na questão da multa de rescisão contratual, que é 40% do FGTS. Por que isso é bastante importante? Porque isso funciona como uma espécie de amortecedor para o trabalhador, sobretudo em período de crise. Olha só, é contra a lei aqui no Brasil, e acredito que na maioria dos países do mundo, você reduzir salário de um trabalhador que tem carteira assinada. Você não pode simplesmente chegar para o trabalhador e falar, a partir do próximo mês você vai ganhar menos. Não, você não pode fazer isso. Isso faz com que, quando acontece uma crise, seja ela pequena ou grande, quando acontece uma redução da demanda, da procura pelos produtos daquela empresa, a empresa ela não tenha muita capacidade de reduzir o preço do seu produto, porque o seu custo de produção trabalhista ele está engessado, ele não pode repassar essa queda do preço para a queda do salário do trabalhador, não pode repassar para o custo trabalhista. Então a tendência, o que a maioria das empresas fazem, caiu demanda, começa a produzir menos e demite, né? A reação de imediato é isso, demite logo e produz menos e fica com uma capacidade ociosa na indústria. Quando existe uma dificuldade em demitir, que é a multa contratual, as empresas já pensam duas vezes antes de demitir. E por isso que isso serve como uma espécie de amortecedor para o trabalhador. Pode observar os dados. Quando a crise chegou forte em 2015, o desemprego ele foi subindo gradativamente. Não houve um crescimento abrupto do desemprego no Brasil. Pode pegar os dados. Chegou a crise em 2015, aí foi subindo o desemprego, né? Estava em 4,5% mais ou menos em 2014, foi subindo 5, 5,5%, tal, aos poucos. Se não houvesse dificuldade na demissão, chegou a crise, meu amigo, o desemprego ia estourar no mês seguinte, porque seria muito fácil demitir, né? Existe os 40% do FGTS, existe o aviso prévio também, e o aviso prévio, a depender do tempo de serviço do trabalhador, conta como tem um acréscimo de 18 dias, já aumenta o custo da demissão, enfim. Ou seja, em um mercado onde houvesse completa liberdade nas relações trabalhistas, caiu a demanda, imediatamente a empresa iria demitir, né? E num mercado concentrado como o nosso, que está longe de concorrência perfeita, a contratação desse trabalhador por outra empresa não seria automática, né? Principalmente em período de crise. Então,
Os liberais eles estão equivocados quando eles acham que precisa existir completa liberdade nas relações trabalhistas. Quando você traz isso para o mundo real, isso como eu falei, é uma meia-verdade. Então, estou explicando isso aqui porque é que se isso vir a se concretizar, o fim da multa contratual dos 40% do FGTS, por que isso vai ser uma coisa ruim e isso vai prejudicar bastante o trabalhador? O trabalhador vai ficar mais vulnerável. Qualquer queda na demanda que acontecer, demite logo o trabalhador. Ele já corta logo a produção e demite o trabalhador. Evidentemente, que vai para produzir menos, ele vai demitir. Então, é isso. Você aí que votou em Bolsonaro, trabalhador, que tem tipo 6 anos, 8 anos de firma, você vai ser tratado como um trabalhador que tem 1 mês de firma. Imagina, você tem 8 anos trabalhando na mesma empresa, tal, já conseguiu uma certa estabilidade, né, por conta dessa dificuldade de lhe demitir. Se isso for aprovado, você vai se igualar a um cara que tem 1 mês de empresa. Que legal, né, rapaz? Mas quem mandou votar? Não venha dizer que não sabia, que foi inocente, não. Em nenhum momento o Bolsonaro sinalizou algo diferente, né? Principalmente porque ele colocou um economista liberal, Paulo Guedes, e ele está servindo, Bolsonaro está sendo um papagaio dos liberais, porque ele não entende absolutamente nada de economia, né? E botou um economista liberal, está sendo um papagaio dos liberais, tudo que eles falam, Bolsonaro cumpre. Só que só cumpre o liberalismo para o trabalhador. Para o empresário, Bolsonaro é estatista. O mais bizarro é isso. O mais bizarro é isso. E se você está gostando dessa situação, meu filho, você é maluco. Se você é trabalhador e você está gostando dessa situação, você é doido. Bolsonaro é liberal só para o trabalhador. Para o empresário, ele é protecionista. A gente viu isso lá no caso do leite da Austrália, que Paulo Guedes queria tirar as tarifas protecionistas e Bolsonaro mandou voltar atrás para proteger os produtores de leite no Brasil. Então, para o empresário, ele é estatista. Para o trabalhador, ele é liberal. Receba essa chibatada aí. Espero que pelo menos você se arrependa, né? É isso, compartilha esse vídeo, sobretudo para os liberais de internet aí, a galera que se tornou liberal lendo blog e assistindo o vídeo do Ideias Radicais. Compartilha com essa galera aí. Se você gostou, dê joinha, inscreva-se no canal, clique no sino para receber as notificações.